Bom, olá pessoal da pedagogia, dando prosseguimento aos nossos estudos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre as adaptações inerentes aos portadores de deficiência. Bom, não tem como a gente falar sobre essas adaptações sem a gente estar falando sobre inclusão, né? Então, a inclusão escolar e social, ela exige principalmente mudança de mentalidade, mudança de modos de vida, mudanças de reflexões e, como princípio fundamental, nós temos que valorizar a diversidade humana. Além de valorizar, a gente tem que respeitar e saber trabalhar também com essa diversidade humana. Bom, está aí, né? Uma escola, ela é normalmente reconhecida como um lugar de encontros, de humanização, acessibilidade, lugar de vida, lugar de diversidade. Nela, o ser humano permite vida e movimento ao colocar-se como um ser que necessita do outro para que possa realmente construir-se como ser humano. Nós vimos, inclusive, estudando aí o Vygotsky, que o ser humano ele é social, ele só se desenvolve quando ele se relaciona com o outro. Então, é fundamental estreitar a relação pedagógica no sentido do estar vivo em interdependência com o outro. Estar vivo e qualificar essa vida é conviver cercado de atenção, afeto, amor ao outro em sua diversidade, como disse Moraes, né? Se somos dependentes de amor, diz Maturana, se o amor é base do viver, se viver é aprender, então o amor é a base para um processo educacional de inclusão. Então, isso é muito importante. A gente tem que gostar, a gente tem que estar aberto e a gente tem que amar o próximo, né? E a diversidade. Bom, a gente precisa criar acessibilidade para a inclusão, que é uma tarefa exigente, mas foi possível com o próprio ato de aprender, do conhecer e do viver. A escola inclusiva, para fazer a educação inclusiva, precisa de educadores que oportunizem a todos os alunos e a cada um dos alunos o desafio de pensar. São necessários educadores que despertem em cada aluno o prazer de pensar, que despertem o prazer da aprendizagem e que objetivem a vivência convidativa e insubstituível do diálogo. Educadores que, no conversar e no diálogo, reconhecem que cada aluno é sujeito de ideias e um sujeito de palavras, diz o Severino. Essa escola precisa de educadores que saibam que cada aluno tem o que dizer e ele é capaz de dizê-lo e, melhor ainda, de ser ouvido. Pessoal, precisamos ter então aqui, né, um professor, um educador que ele esteja aberto a trabalhar com a diversidade e que ele esteja também aberto ao ouvir o próximo, né? Como ouvir e o diálogo. Cada ser tem as suas particularidades. Cada ser, cada aluno, ele é sujeito de suas ideias e de sua palavra. Então eu tenho que saber ouvi-lo, eu tenho que entrar nesse mundo, né? Para que eu possa ter um melhor desenvolvimento aí em relação à aprendizagem. Bom, aí chegamos, né, pessoal? Como que seria essa chegada do aluno e da família na escola? Então, a gente já sabe que a matrícula ela é compulsória, ela é obrigatória, né? E que foi feita a matrícula e esse aluno chegou na escola. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, seria estar ouvindo todo o processo que ocorreu em relação a médicos, encaminhamentos, como é que foi toda essa vida anterior à escolar. E aí a gente começa a montar o que a gente chama de PDI, que seria um plano de desenvolvimento individual. Como que a gente inicia esse PDI? A gente vai iniciar justamente
né, com uma entrevista com os pais, como está dizendo aqui, né, uma entrevista minuciosa para investigar a história do aluno, que seria o nascimento, composição familiar, desenvolvimento físico e mental, processo de escolarização anterior, quando houver, né? Quando houver, a gente inclusive pede esse PDI para a gente dar continuidade nele, as suas necessidades especiais de natureza histórica e a história da dificuldade, quais os estímulos que recebe do seu próprio meio social, esforços que foram feitos na direção de incluir essa criança em seu meio social e outros. Então, a gente chama toda essa entrevista que é feita como uma anamnese, né? Então, a gente começa a compor toda a vida escolar desse aluno. É importantíssimo que você faça isso para que a gente dê continuidade sempre, partindo de onde nós paramos em relação a esse documento em relação à vida escolar do aluno. E a gente também, né, pode ter encontros da escola, né, mostrando com os pais quais são as expectativas que os pais têm em relação à escola, né, e quais as expectativas que têm em relação ao filho, né? Assim fica mais claro também para os pais, a gente deve dizer o que a escola está preparada e o que ela pretende oferecer para esse aluno, tá? Bom, avaliação de ingresso, né? Então, através de recursos da própria escola, o aluno deve ser avaliado de suas capacidades pedagógicas, né? Relacionamentos sociais e suas adaptações físicas em relação ao espaço escolar, se precisar, né? Se a gente tiver aqui uma deficiência física. Por que a gente deve fazer essa avaliação pedagógica, dependendo da idade do aluno, da onde ele vem ou se ele está ingressando, para a gente justamente conseguir ver quais são as habilidades que esse aluno já adquiriu, para que a partir dessas a gente possa traçar aí um plano de desenvolvimento em relação ao aprendizado do aluno. Muitas vezes a gente recebe, né, junto com o aluno nas documentações dele, avaliações complementares que vêm, né, de outros profissionais que a gente chama de interdisciplinares, que são às vezes do psicólogo, às vezes do fonoaudiólogo, fisioterapeuta e etc. Né? A gente tem também às vezes o encaminhamento do neurologista, enfim, do terapeuta ocupacional e outros. Então, quando não tem, quando os pais não levam essas avaliações, a gente pode estar perguntando, questionando se existem essas avaliações que a gente possa estar montando em relação à pasta do aluno para que nos dê mais suporte em relação ao trabalho a ser feito com esse aluno, né? Tá ok? Bom, esses pareceres devem servir como auxiliares na preparação, como eu disse aqui, do plano educacional que será traçado para o aluno, desde a escolha da sala de aula até a eventual adaptação curricular e de grade horária, né? Teremos que montar, né, uma adaptação curricular, que a gente vai falar já já dela, em relação aí a esse aluno. Bom, o papel da família, gente, eles sempre têm que estar envolvidos com a escola em relação a esse processo de inclusão, né? Para que a gente tenha um resultado realmente efetivo. Então, a escola deve solicitar a disponibilidade familiar para que possa haver trocas de informações sobre o que está sendo oferecido ao aluno, qual o seu aproveitamento, pois as soluções para as dificuldades encontradas também devem prescindir do envolvimento e da responsabilidade dos pais. É importante frisar também, pessoal, que quando a gente, no decorrer desse processo, a gente encontra alguma dificuldade, a gente tem que estar sempre junto com os pais para estar checando. Então, por exemplo, o aluno está mais agressivo. O que está acontecendo? A gente vai fazer aí uma análise. Está tomando a medicação certinha, né? Ou está frequentando as terapias certinhas, de acordo que vão dar o suporte para a escola? Porque a escola não faz milagre, né? Ela precisa
como dissemos aqui, a família estar envolvida e, se necessário for, a equipe multidisciplinar. Então, é muito importante esse contato para que a gente veja se está tudo funcionando como se deve. A gente aí prevendo um melhor aprendizado para esse aluno especial, com necessidades especiais. Bom, assim que a gente matricula alunos com necessidades especiais ou aluno com necessidade especial, a gente tem aí, né, em vista que seja uma escola inclusiva. E a gente tem que fazer todo um preparo em relação à escola toda, né? Não só professores, pais, mas o envolvimento da escola toda, desde os funcionários de limpeza, de merenda, a secretaria, os gestores, todos têm que estar envolvidos nesse processo aí. E também nós deveremos acrescentar, né, no PPP, que é o Plano Político Pedagógico, né, realmente que a gente está recebendo um aluno com necessidade especial, qual tipo de necessidade, o que a gente almeja fazer em relação a esse aluno. Então a gente vai colocar lá desde a gente estar acolhendo, como que a escola vai estar trabalhar, a parte emotiva e tal, a sala de aula, até as adaptações curriculares que serão feitas aí, possibilitando um contexto educacional melhor e que envolva a inclusão, ok? Bom, vamos falar agora, né, então, sobre adaptação curricular e avaliação. O que seria a adaptação curricular, pessoal? Então, seria, né, como o próprio nome diz, algumas adaptações que eu vou fazer no currículo, dependendo da necessidade que esse aluno tenha, né? E dentro das condições que ele consegue evoluir. Então, eu vou ler, por isso que é contratado um professor normalmente, né? Que a gente chama de apoio. E esse professor de apoio, justamente, ele tem educação especial e ele vai fazer essas adaptações necessárias. Como que funciona essa adaptação, né? O aluno que está inserido no ensino regular com necessidade especial, ele tem que ter acesso ao currículo, né? E dependendo, como eu disse, da dificuldade dele, eu vou ter que estar adaptando. Então, um aluno autista, por exemplo, que não tem uma comunicação verbal, ele tem que ter acesso ao currículo adaptado, né, da série que ele estiver. Então, como que eu vou fazer essa adaptação? Eu vou usar, né, tecnologias assistivas e comunicação alternativa. O que seria essa tecnologia, essa comunicação alternativa que nós veremos na próxima aula, com mais detalhes? Seria, né, alguns recursos que a gente usa, né, que possa estar auxiliando esse aprendizado do aluno. Então, desde placas de comunicação, que a gente chama, que seriam figuras que eu posso estar trabalhando, auxiliando aí na rotina do aluno em relação a algum conteúdo que tenha que ser trabalhado. E a tecnologia assistiva seriam recursos N que a gente tem, desde, por exemplo, um computador, né? Um mouse adaptado, N tipos de tecnologias que a gente pode estar usando a favor daquele aluno que tem necessidade especial para que ele tenha acesso ao currículo, tá? Então, as adaptações, né, são ajustes no conteúdo e na forma de sua apresentação, podem ser necessários e devem levar em consideração as condições de aprendizagem de cada aluno, verificadas na sua avaliação de ingresso e nas avaliações permanentes. Então, no decorrer, né, das aulas aí, eu vou percebendo o que eu tenho que estar modificando para que ele tenha um aprendizado melhor e de que forma seria melhor eu estar avaliando esse aluno, né?
O aluno pode ter sua capacidade cognitiva totalmente preservada e ser capaz de acompanhar a explicação de um determinado conteúdo da mesma maneira que o restante da classe, mas não ser capaz de revelar a retenção desse conteúdo através dos meios normalmente utilizados. Nesse caso, formas alternativas de demonstrar essa apreensão devem lhe ser disponibilizadas. Às vezes são necessárias adaptações em alguns conteúdos que o aluno apresente maior dificuldade de apreensão. São os casos, por exemplo, das abstrações, né? As abstrações eu complementaria aqui também, às vezes, a comunicação verbal. O aluno não tem a comunicação verbal, então eu tenho que estar adaptando. E é sempre a partir dos recursos cognitivos do aluno que devem ser traçados objetivos que ele deverá cumprir e sobre os quais será avaliado. Então, gente, voltando aqui, né? Eu vou fazer essa adaptação usando esses recursos, dependendo da necessidade do aluno em relação ao aprendizado, a maneira que eu vou estar passando esse conteúdo para que ele tenha uma melhor aprendizagem. Normalmente eu tenho um professor capacitado a isso, né? Mas deixando claro aqui que o professor de apoio ele vem apenas auxiliar o professor regente. O aluno especial ele é do professor regente ou dos professores regentes, né? E o apoio está ali como alguém para auxiliá-lo em relação a essas adaptações aí. E eu vou percebendo no decorrer desse processo também quais são as melhores maneiras de eu estar avaliando esse aluno, porque às vezes a forma dele demonstrar esse aprendizado tem que ser diferenciada dos demais, tá? E aqui, gente, são alguns exemplos, né, de placas de comunicação, como eu disse para vocês lá anteriormente, né, que fazem parte da comunicação alternativa, certo? E aqui a gente tem também, né, um notebook pequenininho, que seria uma tecnologia assistiva que eu posso estar auxiliando nesse processo aí de aprendizagem do aluno. Esses são todos os recursos que vão auxiliar, né, que devem auxiliar aí, né, no processo de aprendizado do meu aluno com necessidade especial. Então, dependendo da sua necessidade, eu vou encontrando aqui recursos e tecnologias que vão auxiliando aí em relação a esse aprendizado. Mais modelos aqui de placas de comunicação alternativa. Aqui é um aluno que a gente pode ver que ele tem uma deficiência física, inclusive um problema aí de mobilidade na mão esquerda, né? E está usando aqui um mini computadorzinho, né? Para que ele possa se comunicar com o professor. Bom, voltando, né? Falando aqui sobre adaptação e avaliação, vamos focar mais agora em relação às avaliações, né? Então, o aluno especial, ele também é avaliado, né? Ele tem que ter acesso ao currículo da série que ele está, conforme disse anteriormente, porém um currículo adaptado, e também tem que ser avaliado, tá? Em relação ao processo aí de aprendizado. Essas avaliações, elas terão que ser flexíveis, né? Dependendo aí da necessidade do aluno. Eu posso usar vários recursos, né? Então, o aluno pode ser avaliado oralmente, ele pode, o aluno pode falar, se ele não escreve, eu escrever as respostas para ele, me transformando em escriba do aluno, né? Eu posso adaptar uma prova do professor regente, onde em vez de eu ter questões abertas, eu posso estar proporcionando questões de múltipla escolha, onde tiver questões
com muitas alternativas de múltipla escolha, eu posso estar reduzindo para estar facilitando a compreensão do meu aluno. Então, pessoal, são N fatores que eu posso estar adaptando em relação a essa avaliação para que eu possa checar o aprendizado do meu aluno. E eles têm direito, né? Tanto a adaptação curricular quanto a uma avaliação adaptada. Esses direitos são assegurados por lei, né? Então vamos lá, as avaliações permanentes são necessárias, pois o processo de aprendizagem não é um estanque nem definitivo e deve considerar os progressos e dificuldades apresentados pelo aluno. Os educadores devem ser muito cuidadosos nas adaptações às avaliações, uma vez que dificuldade de aprendizagem não é sinônimo de incapacidade. Então, isso é um fator importantíssimo em relação ao trabalho com o aluno especial, né? A gente tem que partir do que ele sabe, almejando aí um progresso em relação ao aprendizado. E não ter um olhar sempre focado que ele é incapaz, tá? Então, muita atenção em relação a isso aí. Para diminuir ou eliminar as dificuldades, é preciso sempre procurar um recurso alternativo, através do qual o aluno possa expressar o que sabe e como utiliza seu conhecimento. Então, foram aqui os vários tipos de recursos que eu posso estar usando, né? Nesse sentido, a pedagoga responsável pelo processo de inclusão possui um papel primordial, uma vez que a mesma poderá fazer as testagens prévias juntamente com os psicólogos ou equipe escolar e fazer a elaboração das avaliações que atendam cada especificidade. Lembrando aqui também, por exemplo, o cego, ele pode ter uma avaliação, né, transcrita para o braille, ou ele pode ter um ledor que vai lendo, ele vai respondendo e esse ledor vai marcando aí as alternativas ou as questões que ele disser de forma oral, tá certo? Bom, o trabalho permanente em equipe. Então, o envolvimento de toda a equipe no trabalho de inclusão ele é necessário, pois só assim o compromisso assumido junto ao aluno e sua família são possíveis. Né? Como eu disse aqui, então, de toda a escola faz parte aqui desse trabalho. Não só o trabalho pedagógico oferecido precisa ser constantemente revisto e adaptado. O que quer dizer isso? O que eu propus como estratégia, como que eu adaptei, deu certo, não deu, o que eu preciso estar fazendo para que realmente ocorra uma aprendizagem aí, né? Então, para isso, a troca de informações é fundamental, como também as relações pessoais que se estabelece com aquele aluno, geralmente tido como diferente, precisam ser discutidas e revistas. Então, pessoal, esse termo aqui diferente, né? Ele é um pouco pejorativo, visto que numa sala de aula a gente nunca vai ter os alunos iguais, né? Os alunos todos têm as suas diferenças e a gente respeita essas diferenças. Então, o aluno especial é um aluno que também tem lá suas diferenças que têm que ser respeitadas, né? Discutidas e revistas. Aí, o processo de inclusão. A escolha da classe, gente, normalmente a gente recomenda, né, que a gente, se tiver essa possibilidade, coloque um aluno numa sala que tenha menos alunos. Existe uma lei também que diz em cada um aluno com necessidade especial eu posso ter menos 3 na sala de aula. Isso quer dizer que, por exemplo, a minha escola tem um X lá de alunos que são definidos para cada turma. Então, se eu receber um aluno com necessidade especial, eu posso estar remanejando até 3 alunos para uma outra sala, por conta de eu ter um aluno com necessidade especial, que tem que ter mais atenção, com certeza, né? E daí por diante. Então, eu tenho que ter critérios, né? Em relação a isso daí.
A adequação pedagógica do aluno a uma determinada série é relevante e deve ser avaliada, mas também é fundamental que os professores escolhidos tenham disponibilidade, pessoal, e desejo para trabalhar com esse aluno. Isso é importantíssimo, né? E, infelizmente, o que a gente percebe aí na prática são poucos alunos que têm essa abertura, né, de estar recebendo um aluno e abraçando a causa aí da inclusão, né? Normalmente, o que ocorre é que eles jogam toda essa responsabilidade de o aluno especial ser do apoio. Então, essa é uma briga nossa constante aí em relação à inclusão. Então, o aluno, ele é do professor regente e o professor de apoio está ali, ou o monitor, para auxiliar nesse processo, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha professores abertos a esse processo, né? O papel do docente é um dos mais importantes, pois ele depende do reconhecimento das capacidades do aluno e o envolvimento dela com a sua aprendizagem. Quando o professor não está disposto a abraçar a causa da inclusão, os procedimentos e práticas que envolvem essa questão ficam comprometidos, uma vez que os alunos portadores de necessidades educacionais especiais possuem efetivamente direitos garantidos nas leis nacionais e mundiais, né? Adaptar, planejar e promover possibilidades não é uma questão de desejo do educar, é lei. Então eu digo sempre, às vezes, para os professores regentes que mostram esse comportamento, né? Contra. A gente escuta muitas vezes falar, mas eu não fiz educação inclusiva, mas como eu disse, a inclusão é uma revolução aí do terceiro milênio. A gente vai estar encontrando diversos tipos de necessidades especiais no decorrer da minha vida aí profissional, e eu tenho que estar me adequando, procurando recursos, né, para estar trabalhando conforme se deve, porque não é uma questão de querer, de gostar, é uma questão mesmo de lei. E quem vai contra isso está discriminando. E a gente tem lei aí para discriminação também em relação aos alunos com necessidades especiais. Há casos, né, que é necessário permanente ou temporariamente acompanhamento de uma pessoa que auxilie o aluno e o professor na adaptação do processo escolar. Aqui no caso seria o professor de apoio, dependendo da resolução da cidade, né? Como no caso aqui de Campos Gerais, só a partir de 4 anos praticamente que ele tem direito ao apoio. Anterior a isso ele tem direito a um monitor, né, que auxilie, mas deixando claro que esse monitor também ele só é realmente justificado quando a criança tem algum problema de ou higiene, ou locomoção, ou atividades da vida diária, né? Caso contrário, a gente percebe que nas escolas tem muitos ajudantes, né, de professor, então assim não seria necessário. E a partir de 4 anos, aqui na resolução municipal, nós temos aí o professor de apoio que vai estar fazendo essas adaptações aí. Geralmente também eles têm os psicólogos, psicopedagogos, profissionais relacionados ao contexto da saúde do aluno ou pedagogos, cuja formação permite que faça a interpretação imediata das necessidades e desejos do aluno, que muitas vezes, pela própria dificuldade que apresenta, não é tão evidente à equipe técnica e pedagógica da escola. Dessa forma, os acessos aos recursos e capacidades do aluno permitem mais rapidamente à equipe da escola reavaliar suas condutas e objetivos. Então, normalmente, quando a gente faz um trabalho, né, escola e interdisciplinar, vem orientações de todos esse pessoal que trabalha com aluno, ou quando a escola sente necessidade, ela pede um relatório, ela entra em contato com essa equipe que trabalha com aluno, ficando mais fácil assim o
reavaliar as condutas e os objetivos desse aluno. Bom, compromissos necessários para se fazer em relação à inclusão, né? Não saber o que fazer diante de um aluno com deficiências desperta os mais variados sentimentos e comportamentos em quem está à sua volta, ainda mais quando tem o compromisso de educá-lo. Como ensinar a quem supostamente não tem recursos? Como tratar alguém que também deve se sentir estranho entre os outros? O que dizer a ele, o que revelar a ele, o que exigir dele? Infelizmente, duas maneiras marcam ainda hoje a forma como as relações são estabelecidas com esses educandos: o repúdio ou a permissividade, ambos guiados pelo preconceito, né? Então, foi o que a gente disse aqui anteriormente, né? É necessário que o educador esteja aberto à inclusão, né? E que não tenha preconceito. E aí a gente vai galgando devagarzinho as dificuldades e os desafios que existem pela frente. Então, não se deve negar os preconceitos, já que eles existem, mas é preciso que se faça um esforço coletivo para que deixe de ser uma regra social. Então, como eu disse, existem ainda aqueles que repudiam, né, esse tipo de trabalho, mas a gente tem que estar combatendo isso daí. Diante desse contexto, o ideal pedagógico e legal, embasados nas leis, geram a educação. E justamente com a equipe escolar ou pedagoga, responsável pela inclusão escolar, adaptar o máximo de materiais possíveis, livros, avaliações, atividades, respaldar-se por meio de relatórios, no qual deve estar escrito a caminhada educacional do educando, focando sempre os avanços e habilidades. Então, existem, né, depois da gente estar documentando o tipo, como que funciona, né, o registro normalmente disso daí. A gente tem o conteúdo do professor regente, o currículo da série, de que maneira que foi adaptado, se precisou ser adaptado, não é tudo que precisa ser adaptado. Se foi adaptado, que tipo de estratégia que eu usei? Como que eu adaptei esse material, né? E aí, no final de cada bimestre, a gente tem um relatório, tanto do professor regente quanto do professor de apoio ou do monitor, dizendo justamente aqui quais foram os avanços em relação às habilidades ou quais foram as dificuldades que precisam ainda ser reforçadas e trabalhadas adiante ou no bimestre seguinte. Benevolência e limites. A maior dificuldade que se enfrenta na educação de um aluno com necessidades especiais é a maneira de se relacionar com ele. Como educadores, devemos assumir a benevolência a tudo e aos atos ou intenções do aluno com necessidades especiais, né? O que eu preciso ter? Muita calma, muita perseverança, né? Porém, limites são indispensáveis para todos, né? Porém, nas situações extremas envolvendo o aluno, a família deve caminhar em conjunto com a escola, assumindo sua parcela de responsabilidade quanto aos aspectos globais dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais. Benevolências e limites devem ser registrados e a família deve registrar sua assinatura no documento. O papel dos educadores, né? O desenvolvimento de um aluno depende do olhar, do gesto, do reconhecimento que o educador é capaz de lançar sobre as suas capacidades. Nenhum aluno consegue conviver em sociedade, aprender o que é certo e errado e se responsabilizar por seus atos se não houver um educador que oriente nesse caminho, né? Diante de um aluno que apresenta dificuldades físicas e psíquicas, para estabelecer essas relações, esse papel ganha uma importância ainda maior e o educador não deve jamais fazer pelo aluno, mas servir de intermediário e mediador entre ele e a superação das dificuldades. Gente, isso aqui é importantíssimo. Às vezes a gente vê professor que pega na mão do aluno ainda
escreve, né? Para que ele possa escrever. Então, o aluno, por exemplo, autista, que não tem nenhuma comunicação verbal, não consegue escrever de maneira nenhuma, eu vou estar avaliando usando, né, as placas, N recursos que já foram ditos aqui anteriormente ou que eu vou estar procurando. Então, eu não tenho que pegar na mão do aluno, eu não tenho que fazer por esse aluno, né? Se a gente perceber que a família está fazendo isso em casa, a gente tem que chamar, porque o avanço, a superação da dificuldade é do aluno. Então, eu tenho que ser mediador e não fazer por ele. Então, isso também é de assim, total importância nesse processo. O processo de aprendizagem, né, deve ser tranquilo, né? Assim que for aparecendo os conteúdos, eu vou adaptando, né? Se toda a atenção do aluno está voltada para o seu próprio mundo, se ele não reconhece como alguém que tem direito como outra pessoa, não irá sentir-se como parte integrante de um meio social, ou ainda, se ele tem suas capacidades reconhecidas, as capacidades não reconhecidas, sua aprendizagem fica impedida. Da mesma forma, se ele só é reconhecido e muito querido por sua aparência física ou pelo desempenho psíquico e não por suas capacidades cognitivas, acredita que a sua simples existência lhe garante um lugar social e também não precisa se esforçar para aprender, pois mais nada se espera dele. Gente, isso aqui é o olhar que eu tenho que ter, né, em relação à aprendizagem. Seja qual for o tipo de necessidade, eu tenho que ter como meta, mesmo que esteja de uma forma mais lenta e também usando N recursos e estratégia, eu tenho que ter uma aprendizagem lá na frente. Se eu não tiver esse olhar em relação ao meu aluno, eu não consigo fazer ele evoluir, certo? Então, não é só eu ficar na dó, eu ficar no amor, eu ficar, né, não reconhecendo as capacidades que esse aluno tem que vão fazer com que ele evolua aí em relação ao aprendizado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. O papel dos educadores, né? Tem como intervir de forma a evitar que o aluno seja alvo de manipulações de outros adultos ou criança, da mesma forma que deve impedir que o aluno se utilize de sua condição para tirar proveito que há desvio dos objetivos estabelecidos pela escola, tá? Então eu tenho que estar ligada, né, pessoal? Nem os alunos, né, menosprezando, eu tenho que trabalhar esse envolvimento do aluno com a escola, isso é uma coisa muito tranquila de se fazer, né? E também não deixar com que o aluno que tem algum tipo de necessidade especial tire do proveito disso, né? Então, o desenvolvimento de um aluno depende do olhar, do gesto de reconhecimento que o educador é capaz de lançar as suas capacidades. Ética, né? Claro, está envolvido em tudo que eu faço, né? Que eu faço, então compromisso que rege qualquer relação humana, né? De respeito às singularidades. Qualquer regra, norma ou lei só tem efeito se as pessoas reconhecem o valor que adquirem no convívio social, pois se cabe que é possível que uma lei seja integralmente cumprida sem que nenhum compromisso seja assumido com os seres humanos ali envolvidos. O que se espera de um trabalho de inclusão é que esse compromisso seja verdadeiro. Do contrário, não é possível e estamos então diante de um trabalho de integração e simples convivência. Pessoal, também mais outra coisa importantíssima aqui, né? Se eu não tenho compromisso real, né, com o aprendizado, com a maneira que eu vou estar trabalhando isso daí, a maneira que o aluno vai verdadeiramente crescendo, evoluindo, né? Então, eu não estou trabalhando inclusão. Eu ainda continuo com aquele trabalho de integrar um aluno especial no meio escolar, né? E a gente escuta muito o professor falar, ele
ele tem boa sociabilização. Ótimo, tem que ter boa sociabilização, mas não é só isso. Eu tenho que ver o que ele evoluiu em relação à aprendizagem. Então, que isso fique bastante claro, tá? Então, não é só conviver, não só ele tá na escola tão bonitinho, ele tá uma gracinha. Legal, mas não é só isso. No que ele, quais foram as habilidades que ele conseguiu consolidar? O que ele conseguiu realmente aprender? Estou numa instituição escolar. Então, isso faz parte da instituição escolar. Tá bem, pessoal? Então, atenção a isso aí. Integração ao favorecimento do convívio social e do desempenho pedagógico, mas não há reflexão ou a efetivação dos compromissos com a subjetividade do aluno, isto é, seus próprios anseios, né? Então, eu não tenho só que estar integrando, né? Eu tenho que ter aí um foco em relação ao crescimento, ao desenvolvimento de habilidades e lá ao aprendizado que ele consegue dentro daquilo que, das dificuldades que ele tem, crescer. Então, a inclusão alivia o convívio social e o desempenho pedagógico a uma postura ética que depende de uma sustentação política no campo social e da sustentação de um desejo no campo subjetivo que considera a singularidade de cada aluno e possibilite o seu amplo desenvolvimento. Então, o que eu disse aqui, né? O que eu preciso, né? Embora em cima de uma série de posturas ali, social, pedagógica, ética, política, eu preciso, né, que cada aluno, dentro daquilo que ele consegue, o seu desenvolvimento, ok? Pedagógico. Também, principalmente. E a sala de apoio pedagógico é a sala de recursos. A sala de apoio pedagógico, pessoal, é a primeira, ela é destinada a qualquer aluno que precise de reforço no ensino. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu sou professora de reforço, eu estou ali na escola para reforçar, né? Enfim. Então, o aluno especial também faz parte desse reforço aí. Então, é o que a gente tem orientado. O aluno está, por exemplo, no terceiro ano, no sétimo ano, ele não está alfabetizado. O professor vai trabalhar o recurso, vai trabalhar o currículo adaptado da série. Agora, como que a gente precisa trabalhar essa alfabetização, esse reforço defasado? Lá no reforço pedagógico, tá bem? É o que está dizendo aqui. Agora, a sala de atendimento educacional especializado, né, que a gente chama depois de sala de recurso, ela é exclusivamente para quem tem deficiência e algum transtorno do global de desenvolvimento e altas habilidades, tá? Então, só tem direito, né, a esse atendimento educacional especializado, ou seja, o professor de apoio e a sala de recurso, quem tem aqui ou um transtorno global de desenvolvimento, ou altas habilidades, ou algum tipo de deficiência. Então, aqui é uma questão, né, se os pais dos alunos que fazem parte da sala precisam ser avisados que tem um aluno deficiente na turma do seu filho. Não necessariamente, né, eu fazer uma reunião para fazer isso, para estar comunicando isso daí, porque no meu plano político-pedagógico, né, da escola, contempla aqui a diversidade, né, como diz aqui, se eu tiver um caso mais severo, né, em relação à inclusão, numa reunião pedagógica, de uma forma bem tranquila, sem ser discriminatória, eu posso estar informando os pais, porque se acontecer alguma coisa, o aluno chegar em casa comentando, né, que algum colega usa fralda ou ele baba, os pais estão sabendo do que se trata, tá? Então, seria isso. O que fazer quando a criança com deficiência é alvo de bullying, que né, às vezes acontece,
é preciso elaborar um projeto institucional para envolver o aluno, né? E a comunidade reforçar o trabalho de formação de valores. Seria a mesma coisa que eu faço quando eu tenho um bullying por um outro motivo. E o papel coeso das psicólogas, pedagogas e equipe primordial para mediar e sanar essa problemática, tá? Também importante, gente, como já foi falado anteriormente, eu venho reforçar aqui a preparação de todos os funcionários da instituição em relação à inclusão, né? Para permitir justamente que numa dificuldade todos estejam envolvidos nesse processo, tá? E aí, pessoal, a gente agora está focando aqui, né, que é normal a gente ter insegurança por parte dos professores, regentes que vão receber um aluno com necessidade especial, né? Como que eu lidaria com isso daí? Então, promovendo encontros, né, capacitações que falem sobre os tipos de necessidades especiais, como trabalhar, o que eu posso estar fazendo, enfim, isso é bastante oportuno, né? É, só que assim, a gente sempre tem que partir, né? O que a gente reforça bastante aqui, em relação ao que eu posso fazer por esse aluno, ele tem tal dificuldade, como é que eu vou trabalhar com isso, que tipo de estratégia que eu vou usar, como que eu vou solucionar isso, o que eu vou tentar fazer. Então, esses encontros, essas capacitações são importantes nesse sentido. E não eu estar fazendo reunião para estar tratando as limitações ou que esse aluno não consegue fazer. Então, não é por aí, né? O foco é conhecer as experiências pelas quais já passaram e, a partir daí, ampliar as perspectivas educacionais em prol do aluno. Então, eu vou estar trocando, eu fiz isso, eu tentei aquilo, eu planejei isso, eu criei isso. Então, como um todo, a gente vai trocando experiências, né, em prol desse aluno. Então, integrando o trabalho dos professores e do especialista, isso é muito importante, né? Disponibilizando tempo e espaço para que eles se encontrem e compartilhem informações. Essa integração é fundamental para o processo de inclusão, ao coordenador pedagógico, especialista, garantir que ela ocorra nos horários de trabalho pedagógico coletivo, ou seja, pessoal, nas reuniões, né? Ou, em relação ao especialista e o professor, o especialista sempre amparando esse professor em relação às dificuldades que ele tenha, tá? Aí está aqui uma questão. Os alunos com deficiência atrapalham a qualidade de ensino de uma turma? Não, ao contrário. Hoje sabe-se que todos aprendem de forma diferente e que uma atenção individual dos professores a um determinado estudante não prejudica o grupo. Daí a necessidade de atender às necessidades de todos, contemplar as diversidades, as diversas habilidades e não valorizar a homogeneidade e a competição, tá? Ao promover a inclusão, é preciso rever o projeto político-pedagógico, né, e o currículo da escola. Sim, né, nós vimos já anteriormente. Deve contemplar o atendimento à diversidade e o aparato que a equipe terá para atender e ensinar a todos. Já o currículo deve prever a flexibilização das atividades, que foi o que a gente falou lá, né? O currículo vai ter que ser adaptado. A maneira que eu vou trabalhar essas atividades, adaptadas. E a maneira que eu vou avaliar, também diferenciada, avaliações adaptadas às necessidades do aluno. Então, aqui até colocou, né, com mais recursos visuais, sonoros e táteis, para contemplar as diversas necessidades. E aí, gente, tá aqui, né, o X da questão. Quem tem deficiência aprende mesmo? Claro, pessoal,
por favor, sem dúvida, né? Sempre há avanços se eu estiver trabalhando de forma adequada, né? Seja qual for o tipo de deficiência. Então, surdos e cegos, por exemplo, podem desenvolver a linguagem e o pensamento conceitual. Alunos com deficiência mental podem, né, intelectual que a gente chama, podem ter mais dificuldade para alfabetizar, mas adquirem a postura de estudante, conhecendo e incorporando regras sociais e desenvolvendo habilidades como oralidade e o reconhecimento de sinais gráficos. É importante entender que a escola não deve necessariamente determinar o que e quando esse aluno vai aprender, né? Porque é um processo lento e em cima de várias adaptações e muitos recursos. Então, nesses casos, o coletivo escolar precisa rever a relação entre currículo, tempo e espaço. Então, são primordiais em relação ao aprendizado da pessoa com deficiência. Então, o currículo adaptado, a maneira que eu vou trabalhar esse currículo, as estratégias, as minhas adaptações, o tempo que eu necessito e o lugar, né, a maneira que eu vou estar trabalhando isso daí com o meu aluno com necessidades educacionais especiais. Como avaliar as aprendizagens dos alunos com deficiência, né? Eu já havia dito anteriormente, né? As atividades são adaptadas, né? Eles têm direito a isso, conforme orienta os parâmetros curriculares nacionais. As avaliações devem ser adaptadas, feitas de acordo com as potencialidades e os conhecimentos adquiridos pelos alunos, né? Mais do que conhecer suas competências, é necessário que os professores saibam como o aluno deve ser avaliado em todas as áreas. Então, dessa forma, é possível descobrir quais são suas habilidades e dificuldades e definir se os instrumentos usados estão de acordo ou não com as respostas que o aluno for me dar. Tá bem? Então, tá lá, como avaliar as aprendizagens dos alunos com deficiência. Então, de acordo com os próprios avanços e nunca mediante a critérios comparativos. Não posso estar comparando esse meu aluno com a sala. Os professores devem receber formação para observar e considerar o desenvolvimento individual, mesmo que ele fuja dos critérios previstos para o resto do grupo. Quando o estudante acompanha o ritmo da turma, basta fazer as adaptações como uma prova em braille para os cegos. Tá aqui um exemplo, tá? Todos juntos, né, pessoal, para uma educação inclusiva.